chega agora com informações sobre a investigação do acidente que resultou na morte de 7 pessoas que estavam naquele ônibus que saiu de Florianópolis e, ao passar na região central do estado, na BR-277, o veículo acabou se acidentando. Coloca o Bruno pra gente e o Bruno tem informações e detalhes, porque parece que o delegado já deu uma entrevista e a gente viu ali no início, mas falando sobre a situação. Bruno, antes de mais nada, boa tarde a você, meu irmão, bem-vindo ao Balanço Geral de hoje. Fala, Nader, boa tarde para você, uma boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, esse grave acidente que chamou a atenção, notícias no Brasil e também no mundo por conta dessas 7 pessoas que morreram, 22 feridas. Como você disse, Nader, no começo do programa, uma pelo menos ali continua lá em estado bastante grave. E agora a gente separou, para você que está em casa, 4 trechos de falas do delegado responsável por investigar este caso. Nesse primeiro trecho, ele vai falar sobre o acidente de uma forma geral e a possibilidade, inclusive, do motorista ter dormido. Lembrando que o ônibus saiu da rodovia e depois ele tombou e aí vitimou essas 7 pessoas. Vamos acompanhar o que ele disse nesse primeiro trecho. Acompanhe. Uma vez que o inquérito policial é um procedimento sigiloso, mas nós podemos dizer que o que nós apuramos até então é que, devido a circunstâncias que ainda vamos apurar nas investigações, ele adormeceu na direção do veículo e perdeu o controle, vindo a ocasionar o tombamento. Doutor, ele chegou a dizer se estava chovendo, se havia alguma intempérie no momento que ele estava trafegando por aquele trecho ali da BR-277? Não tinha chuva no local, pelo que nós apuramos, mas ainda estamos iniciando as diligências. Ouvimos as vítimas hoje, ouvimos a parte das vítimas, 12 vítimas que estavam internadas ali na Santa Casa de Irati. E o que elas relataram é que muitas delas estavam dormindo devido ao horário. O acidente aconteceu às 11h50 da madrugada e quando acordaram já tinha acontecido o tombamento. Nesse próximo trecho que a gente vai colocar no ar, o delegado também fala sobre a questão do motorista ser o único representante da empresa no ônibus e também sobre aquela questão de descanso, que eles precisam parar de 4 em 4 horas e se isso havia ou não sido feito. Acompanhe. O senhor falou desse cansaço, e também que ouviu essas vítimas, elas relataram se tinha um outro motorista trabalhando na hora, que poderia ter sido feita uma troca, algo do tipo? Sim, relataram que não havia, na verdade, inclusive, pelo que nós apuramos, o único representante da empresa que estava no veículo era o motorista. Não havia bagageiro, não havia ninguém que pudesse prestar um eventual suporte. Inclusive, algo que iremos embasar na nossa investigação é a Resolução 525 de 2015 do CONTRAN, que regula o tempo que os motoristas devem ter de descanso, como deve ser o regulamento das empresas, companhias de turismo e de ônibus, e é nisso que nós iremos embasar com um eventual indiciamento do condutor ou uma responsabilização objetiva da empresa. Pois bem, o senhor falou com relação ao documento da CONTRAN, ele diz quanto tempo? Até então nós estamos apurando, mas é um descanso de 4 em 4 horas. É isso que nós vamos apurar se realmente ocorreu, para indicar se há uma responsabilização do condutor ou uma responsabilização da empresa que o contratou. Ele fez uma parada no meio do caminho. O que nós vamos apurar é onde ele fez essa parada, qual o momento que ele fez essa parada e se esse tempo realmente estendeu as 4 horas que a resolução proibiu. Outro trecho dessa fala do delegado tem relação, aliás, com a perícia feita no ônibus. Desde a perícia no ônibus como um todo, os materiais, se as pessoas estavam ou não utilizando o cinto de segurança, até a frenagem ali no local do acidente, se houve realmente essa frenagem na rodovia ou o que pode ter acontecido. Acompanhe. O veículo ele foi removido e está na PRE, na Polícia Rodoviária Estadual, na sede em Ponta Grossa, nas quais eu acabei de conversar com o perito responsável pelas diligências, e ele disse que irá começar as diligências no veículo para apurar não só questão de cinto de segurança, mas questão de frenagem também, para que nós possamos descartar uma eventual falha mecânica. As vítimas que nós conversamos que tiveram menos lesões foram justamente as que disseram que estavam utilizando o cinto de segurança. Bom, e o último trecho que a gente separou para você que está acompanhando o Balanço Geral tem relação com a culpa. De quem teria sido a culpa desse acidente? O delegado cita que se a culpa não for comprovada por parte do motorista, quem vai ser indiciada é a empresa. Veja só.
303 do CTB, que são ocasionar homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Porém, para que ele seja indiciado, uma vez que nós já apuramos que não houve dolo por parte do condutor, ele teria que incorrer em culpa. A culpa, de acordo com o Código Penal, o diploma legal brasileiro, tem que ter algum dos 3 elementos: negligência, imprudência ou imperícia. No caso dele, seria uma eventual negligência ou uma imprudência. Nós ainda estamos apurando para ver se é o caso, ou se ele não teve conduta e foi decorrente de um excesso, uma excessiva carga de trabalho que ocasionou no acidente, e aí, no caso, será responsabilizada a empresa e não o condutor diretamente. Bom, então esses são trechos importantes da fala do delegado que investiga esse caso desse acidente na BR-277, Nader. E com essas falas a gente consegue entender um pouquinho melhor o caminho pelo qual essa investigação está sendo guiada, né? Existe uma resolução, Bruno, a 45 e a 406 do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, que regulamentam e acabou regulamentando a lei número 12.619, que é conhecida como a lei do descanso. E essa lei, Bruno, ela foi promulgada oficialmente, começou a valer em setembro do ano passado, Bruno, no dia 11. E aí, até para explicar para quem está em casa, eu sei que tem muitos motoristas de caminhões que trabalham e que nos assistem através das redes sociais do YouTube, muitos motoristas de ônibus que nos assistem também. E essa lei que entrou em vigor no dia 11 de setembro do ano passado, Bruno, ela estabelece que o motorista de ônibus, caminhão e veículos escolares, eles podem dirigir por um período de até 10 horas. A partir do momento em que ele dirige 10 horas, ele tem que ter um descanso ininterrupto de 11 horas. E nessas 10 horas em que o motorista pode dirigir, a cada 4 horas ele é obrigado a parar por 30 minutos. Ele tem que ter um intervalo de 30 minutos. E como que é aferido esse intervalo do motorista? Pelo tacógrafo, pela fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. Nas rodovias estaduais, o DR também tem competência para isso, e outros órgãos fiscalizadores. Agora, o que vai ser averiguado, Bruno, é se esse motorista cumpriu nessas 10 horas que a gente viu que ele saiu 1 e pouco da tarde de Florianópolis e o acidente já foi por volta da 1 da manhã, meia-noite, como disse ele, a gente imaginava 1h30. Então, quase 10 horas, ou mais de 10 horas, né? 1 da tarde deu 10 horas, e nesse período, quantas vezes ele parou a cada 4 horas. Guardar o trabalho da investigação da Polícia Civil para a gente ter todo o resultado disso, né? Exatamente, né? A gente não pode julgar nesse momento, em momento nenhum, mas nesse momento a gente não tem o que foi feito por esse motorista, se ele fez realmente essa pausa de 4 em 4 horas, dentro dessas 10 horas que ele já havia dirigido esse ônibus, né? Se estava realmente tentando chegar um pouquinho antes, parar um pouquinho menos, isso quem vai dizer é a investigação, né? Infelizmente a gente não tem nada mais que possa mudar o que já aconteceu, mas tem que ser investigado sim para saber o que foi que levou a esse acidente, para que mais acidentes como esse não ocorram nem nas nossas estradas do Paraná, nem em qualquer outro lugar, né, Nando? Daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto com a reportagem do Rafael Augustus, que saiu de Curitiba e foi em direção à região de Irati para ouvir e saber como estão as vítimas. A informação que eu tenho é que, pelo menos, Bruno, uma delas está internada na UTI. Já já a gente volta a esse assunto aqui também. Só para complementar, Bruno, a Selma, aqui no YouTube, me diz o seguinte: Nader, uma vez eu fiz uma viagem, o motorista fez uma parada e avisou que precisava dormir um pouco e todos os passageiros concordaram. Teve um outro depoimento no YouTube também, Bruno, que um passageiro disse que percebeu que o motorista estava começando a cochilar o volante. Ele desceu e foi lá e bateu e acionou o motorista, fazendo com que o motorista parasse, evitando uma tragédia. Ele tinha viajado junto com um time de futebol e deu esse depoimento para a gente também nas redes sociais. Para você ver, né, como é que funciona. Por isso é importantíssimo o descanso. A gente não sabe como é que foi a noite anterior da pessoa, se ela dormiu bem, se ela estava disposta a embarcar numa viagem longa como essa. E, se for dessa forma, vale parar. Eu tenho certeza que todos os motoristas vão colocar a segurança, os passageiros vão colocar a segurança em primeiro lugar, se o motorista precisar descansar também. Já já, Bruno Guerra volta com a gente aqui no Balanço Geral. E o seu comentário continua sendo visto e acompanhado no nosso YouTube, no nosso Instagram e no nosso WhatsApp.